Olá, meus amores! Estamos iniciando mais uma aula. Hoje é terça-feira, dia 27 de julho. Ontem foi 26 de julho, dia da vovó, do vovô, né? Quem pôde, né, estar perto do vovô e da vovó nesse momento, dar aquele abraço gostoso, aquele beijo, dizer eu te amo, né? É uma data muito especial, mas que infelizmente muitos não puderam, né, passar juntinho por conta da pandemia, por conta dos avós que moram longe, não é? Que não podem estar perto. Alguns que o vovô, a vovó também já foram morar no céu, com o papai do céu, não é? Mas é uma data muito bonita e que deve ser comemorada, não é? Deve ser feita homenagens, não é? Declarações para mostrar o quanto vocês amam, o sentimento de vocês por essas pessoas tão queridas, não é? Vamos começar a nossa aula realizando a correção da atividade enviada ontem. Ontem nós trabalhamos com língua portuguesa, não foi? Uma interpretação de texto, em cima do texto sobre o animalzinho de estimação, né? Como a própria perguntou, quem tem um animalzinho de estimação, quem gosta de animais ou quem gostaria de ter um bichinho de estimação, porque no texto que nós trabalhamos na atividade de ontem, falava exatamente sobre isso, o desejo de uma criança por ter um animalzinho de estimação. Porém, ela queria um animal em específico, um cachorro grande e muito peludo. Porém, ela não podia ter esse bichinho, pois morava num prédio de apartamentos. Então, esse cachorrinho não poderia viver lá, crescer, correr, brincar. Então, em vez de dar o cachorrinho, a mãe dessa criança deu para ela 2 peixinhos dourados. E ela não ficou muito feliz, não é? Porque ela queria um cachorro, um bichinho que ela pudesse brincar, correr, tocar. E com os peixinhos isso não é possível. E na tentativa de brincar com esses peixinhos, com esses animais de estimação, ele acabou fazendo algo de errado, não foi? Em vez de brincar da forma correta, porque não existe uma forma de brincar com peixinhos, é apenas observar eles nadando ali dentro da água, comendo aos pouquinhos, porque eles não podem comer além, não é, do que aguentam, do que suportam. Então, essa criança, ela na tentativa de brincar, resolveu brincar de médico com os peixinhos e colocou remédio dentro desse aquário. Assim, os peixinhos acabaram morrendo. E a mãe desse garotinho não quis mais dar outro bichinho de estimação para ele, nem outro peixe, não é? Então, ele acabou ficando muito chateado com essa situação. E vocês deveriam realizar novamente a leitura desse texto que nós lemos juntos ontem e responder algumas questões a respeito desse texto lido. Então, vamos pular já para nossas questões, para adiantar, não é? Na página 148 do livro, o estudo do texto. Vamos lá? No geral, as histórias são contadas por um narrador. É ele quem apresenta os personagens e os acontecimentos. Responda. O narrador está contando uma história que aconteceu com ele ou com outra pessoa? O narrador é quem está contando essa história sobre esse bichinho de estimação, não é? Mas ele está contando uma história que aconteceu com ele mesmo ou contando a história de outra pessoa? Ele está contando uma história que aconteceu com ele, é uma história dele e não de outra pessoa. O narrador desse conto é menino ou menina? Como podemos ver aqui, não é? Tudo leva a crer que é um menino, certo? Agora diz o seguinte: sublinhe no conto a parte que fez você chegar a essa conclusão. Então, que parte aqui no conto fez você chegar à conclusão de que essa pessoa, né, do texto, esse narrador, era um menino ou uma menina? Vocês deveriam marcar aqui, sublinhar essa parte aqui, não é? Que vocês podem encontrar na segunda página do conto, onde fala: eu era o médico, fingindo que os peixinhos estavam doentes. Se fala eu era o médico, então quem está contando aqui é um menino, porque se fosse uma menina, falaria eu era uma médica. Mas aqui está deixando claro que é um médico, ou seja, um menino. Número 2.
Marque o tipo de cachorro que o menino do texto gostaria de ter. Vamos ver aqui o que ele fala? Ele fala que, na verdade, eu queria um cachorro daqueles grandões, com o pelo caindo pela cara. Isso é o que ele fala aqui, olha, na terceira linha desse conto, né? Na segunda e terceira linha do conto. Então, qual seria aqui o cachorro que ele está falando? O primeiro, um dálmata sem muito pelos. O segundo cachorro aqui, ou o terceiro, muito peludo, grande, com pelo na cara? O terceiro, não é? Então, eu deveria marcar o X aqui no quadrinho correspondente à terceira imagem. Responda. Na sua opinião, por que a mãe escolheu peixinhos para dar ao filho? Por que será? Ela deu peixinhos porque os peixinhos não dão tanto trabalho quanto um cachorro, não é? Não fazem barulho e não fazem sujeira. Os peixinhos ficam ali apenas no aquário, nadando, não é? Ali dentro. Eles não dão trabalho como um cachorro que bagunça quando corre, não é? Que suja tudo, que faz barulho com os latidos. Os peixinhos são silenciosos e ficam ali apenas no aquário. Então, ela teria esse controle, não é? Não teria bagunça, nem sujeira e barulho. Página seguinte. Para o menino, qual é a desvantagem de ter peixinhos como animais de estimação? Como ele fala aqui no texto, a desvantagem é não poder brincar, não é? Porque os peixinhos ficam ali parados no aquário, só nadando lentamente, e ele não pode brincar com os peixinhos, não pode tocar, não é? Correr. Então, essa é a desvantagem, não poder brincar ou tocar nos peixinhos. Que idade você acha que o menino do conto tem? Justifique a sua resposta. Qual será a idade que ele tem? Pelo que ele fala aqui, não é? O modo que ele fala, que ele age, provavelmente ele não tem muita idade. Ele pode ter 6, 7, 8 anos, ainda é uma criança muito nova, não é? Porque ele não tem maturidade ainda, ele fala coisas que mostram que ele ainda é uma criança nova, de pouca idade. O menino matou os peixinhos de propósito? Justifique a sua resposta. Você acha que ele matou os peixinhos de propósito porque ele teve essa vontade? Porque ele quis matar os peixinhos? Não, não é? Ele matou por acidente, porque ele queria apenas brincar com os peixinhos, brincar de médico. Ele não sabia que ao colocar aquele remédio ali, os peixinhos seriam, não é, contaminados com o remédio, teriam uma reação e acabariam morrendo. Então, não foi de propósito. A intenção dele era apenas brincar, mas aconteceu esse incidente. Os peixinhos morreram. Número 2. Leia. Já viu o bicho mais burro? Responda. A que animal o menino se refere? Vamos ver aqui no texto, onde ele fala isso. Aqui, ó. Começa aqui. Eu bem que tentei brincar com eles, apesar de que eles não faziam nada. Só ficavam nadando de um lado para outro e comendo aquela paçoquinha, que tem que dar muito pouquinho de cada vez, senão eles estouram de tanto comer. Já viu o bicho mais burro? Então, de que animal ele estava falando aqui? Ele estava falando dos peixinhos, não é? Era deles que ele estava falando, eram dos peixinhos, que ele achava que eram burros. Mas por que o menino o considera burro? Por que ele acha que os peixes, não é que o peixinho é burro? Porque não sabe parar de comer. Os peixinhos, quando você coloca o alimento numa quantidade maior, eles comem até estourar, porque eles não sabem que tem que parar de comer. Eles vão comendo, comendo, comendo até não aguentar mais e acabam estourando. A quem o menino está fazendo essa pergunta? Quando ele fala assim, já viu o bicho mais burro? A quem ele está fazendo essa pergunta? A você aí de casa, que é o leitor, que está lendo esse texto, esse conto, não é? Quando ele pergunta assim, já viu o bicho mais burro? Ele está perguntando ao leitor, à pessoa que está lendo este conto.
O menino faz outras perguntas no texto? Indique. Quais são as outras perguntas? Vamos ver aqui. Voltando no texto. A primeira aqui, olha. E minha mãe me comprou, sabe o quê? Na primeira página aqui. E minha mãe me comprou, sabe o quê? E a última frase. Quem pode querer um bicho que não se pode nem encostar nele? São as duas perguntas que esse menino faz aqui. Na sua opinião, essas perguntas precisam ser respondidas? Não. São perguntas, que não precisam ser respondidas porque as respostas são evidentes, Não deixam dúvidas. Quando ele fala aqui, olha, e minha mãe me comprou, sabe o quê? Uns peixinhos dourados, Ele já deixa a resposta. Você já entende o que ele quer dizer. Assim como em quem pode querer um bicho que não se pode nem encostar nele? São respostas evidentes, que não restam dúvidas, então não precisam aqui ser respondidas por ele. Nós, ao lermos, já entendemos o que ele quer dizer, correto? Então, a nossa atividade encerrou aqui na letra E, da página 150, a respeito desse conteúdo. E na próxima aula de língua portuguesa, vamos trabalhar ainda com esse texto, mas falando sobre a pontuação, o uso da pontuação, certo? Então, vamos prosseguir aqui, iniciando o nosso conteúdo de hoje, de matemática. Hoje nós vamos falar sobre dúzia, e meia dúzia. Você sabe quantas unidades representam uma dúzia? Uma dúzia são 12 unidades e meia dúzia são 6 unidades. Meia dúzia é a metade de uma dúzia, ou seja, 6. Se uma dúzia são 12 unidades, sejam de objetos, de alimentos, a metade disso é 6. Então, a metade de uma dúzia é meia dúzia, ou seja, 6 elementos, 6 unidades. Vocês sabem quais produtos podemos comprar em dúzia ou meia dúzia? Nós podemos comprar laranjas, bananas, maçãs, limões, ovos, rosas, lápis. Todos esses elementos, todos esses objetos em alimentos podem ser comprados tanto em dúzia quanto em meia dúzia, Quando vocês vão ao mercado com a mamãe, vocês já ouviram falar assim? Me dê meia dúzia de laranjas, uma dúzia de ovos, Quando vamos comprar ovos, aquela plaquinha de ovos, em 12 ovos ali, na maioria das vezes, ou 6. 12 representando uma dúzia de ovos e 6 meia dúzia de ovos, Então, a nossa atividade hoje será sobre isso, o 12, a dúzia e a meia dúzia, que é o 6. Então, abra os livros de matemática aí, na página 142, para iniciarmos aqui a nossa atividade. Na primeira questão, vocês vão ver aí um calendário. Mas por que um calendário? Porque nós estamos falando do número 12, E no nosso calendário anual, possuem 12 meses. Vamos ver aqui? Veja o calendário a seguir. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vamos ver quantos meses são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses, certo? Agora, vocês vão ter que responder as seguintes perguntas a respeito do calendário. Quantos meses tem o ano? Em que mês nós estamos? Em que mês você faz aniversário? Qual é o primeiro mês do ano? Qual é o 12º? Vocês sabem o que significa 12º? Nós já trabalhamos com números ordinais, não é? Então, vocês vão saber aí. Qual é o 12º mês do ano? Página seguinte. Uma receita de quindim leva 1,5 dúzia de ovos. Quantos são os ovos que vão nessa receita?
Uma dúzia de ovos são 12 ovos. Meia dúzia é a metade de uma dúzia. Meia dúzia de ovos são 6 ovos. Então, se nessa receita de quindim leva uma dúzia e meia, quantos ovos vão nessa receita? Número 3. Em cada sacola há uma dúzia de laranjas. Complete o quadro abaixo. Quantidade de sacolas, dúzia, quantidade de laranjas. Em uma sacola nós temos uma dúzia, ou seja, 12 laranjas. E em duas sacolas, quantas dúzias nós teremos? Quantas laranjas por unidade nós teremos? E aqui, se tivermos 3 dúzias de laranjas, quantas sacolas de laranjas serão? E quantas laranjas terão? Você vai preencher essa tabelinha aqui, de acordo com as informações que já estão preenchidas. Número 4. Elaine e Márcia fizeram colares para uma festa fantasia. Elaine usou 4 dúzias de contas e Márcia usou 4 dezenas de contas. Qual delas usou mais contas? Por quê? Então, se Elaine usou 4 dúzias de contas, lembrando que uma dúzia possui 12 unidades, Márcia usou 4 dezenas de contas. Como nós já vimos aqui, em dezena, uma dezena possui 10 unidades. Então, quem usou mais contas? Por quê? Elaine, que usou 4 dúzias de contas, ou Márcia, que usou 4 dezenas de contas? Agora vamos ver aqui na página 145. Vamos falar sobre oferta, não é? E dando continuidade ao nosso conteúdo sobre dúzia e meia dúzia. Qual é a sua opinião? Olha a laranja, docinha, docinha. Pacote com uma dúzia, R$3. Pacote com 2 dúzias, R$6. Compre uma dúzia de ovos e leve 14. Uma dúzia, R$5. É comum encontrar ofertas em feiras livres. Oferta indica que a mercadoria é vendida a um preço mais baixo que o normal, ou seja, uma promoção com um preço mais baixo. Você acha que vale a pena aceitar a oferta da vendedora de ovos? Por quê? Vamos ver aqui novamente a oferta dela. Compre uma dúzia e leve 14. Uma dúzia são 12 ovos, mas ela está oferecendo aqui que você pague por uma dúzia, que é R$5, e levar 14 ovos, ou seja, mais 2 ovos a mais. Então, seria vantajoso? Vale a pena aceitar essa proposta, essa oferta? Por quê? Você vai ter que justificar aqui. Letra B. No caso, é mais vantajoso comprar 2 pacotes com uma dúzia de laranjas cada ou comprar um pacote com 2 dúzias? Por quê? Vamos ver aqui a oferta das laranjas. Pacote com uma dúzia, R$3. Pacote com 2 dúzias, R$6. Ou seja, o dobro, não é? Então, vale a pena, é vantajoso comprar 2 pacotes ou comprar apenas um pacote? Você acha que é vantajoso ou não? Por quê? Você vai analisar aqui a oferta, os valores, as quantidades e dizer se você acha que vale a pena aceitar essa oferta ou não. E dizer o porquê. Por que você acha que vale a pena? Ou por que você acha que não vale a pena aceitar a oferta? Certo? Então, a nossa atividade encerra nessa página 145, lembrando, a página é 142, 143 e 145, falando sobre o 12, a dúzia e a meia dúzia, certo? Na próxima aula daremos continuidade com nossas atividades e retornaremos nesse conteúdo também, tá certo? Então, realize a atividade com atenção. Tenham todos um ótimo dia, tá bom? Quero parabenizar aqueles que já enviaram o relatório da experiência, não é? Que o prazo foi até hoje, terça-feira. Então, quem não enviou ainda, tem até o resto do dia para me enviar, para fazer essa correção e dar a nota, a avaliação do trabalho de vocês, tá bom? Então, até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.